Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui estamos para realizar o nosso trabalho da sexta-feira do nosso Centro Espírita Poder Divino. Vamos, em primeiro lugar, elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele que abençoe o nosso trabalho de hoje. E vamos começar com a leitura do Evangelho, que é o capítulo 19. Capítulo 19, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser racionalizada ou cega? Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo, assentando no erro e cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que é verdadeiro na obscuridade. Também é a luz mediana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega, sob um ponto de vista, é confessar-se imponente para demonstrar que está com a razão. Então, como nós estamos vendo aí, a fé jamais deve ser cega. O que quer dizer isso? A fé tem que ser raciocinada. Nós podemos seguir as leis de Deus, mas com o pensamento raciocinando. Fé cega é quando você não age raciocinando. Então, isso jamais pode acontecer. Vamos, nesse momento, fazer nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele o seu amparo e proteção para todos nós, que essas bênçãos possam recair sobre todos os nossos colaboradores do Grupo Poder Divino, todos os nossos frequentadores, que as bênçãos possam recair sobre todos esses nossos irmãos no planeta Terra, que nesse momento estão precisando tanto de oração, que a luz divina possa ajudar a todos, aqueles que estão passando pela dor, que eles possam ser amparados e ser ajudados. Todos aqueles irmãos que estão necessitando de amparo nesse momento, que ele possa receber seus lenitivos de paz, de amor e harmonia. Que a luz divina possa chegar ao lar de cada um desses que estão nos assistindo. Que eles possam ser amparados e ser ajudados. E que toda a água possa ser fluidificada para conter lenitivos, principalmente contra a doença da pandemia, que todos possamos ser amparados e ser ajudados nesse momento. Que Deus, nosso Pai, possa ajudar e nos amparar. Como já é normal, dia de sexta-feira a gente faz o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre os flagelos destruidores, que está a questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que cada nova existência sobe um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que as qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentes, necessárias, para que mais pronto se dê o advento
de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eu estou procurando pegar as questões dos livros dos Espíritos que justifica o momento da pandemia. Então, a gente, estudando as obras de Kardec, muitas vezes a gente encontra as explicações que a gente está necessitando para o momento. Então, essa questão de hoje está falando sobre os flagelos destruidores. E a gente viu aqui na resposta dessas, o que seriam os flagelos? Tudo aquilo que atrapalha, pode ser o meio ambiente, que destrói o cotidiano do ser humano, ou seja, aquilo que abala, você tem que mudar seu comportamento. Muitas vezes pode ser uma destruição ambiental, pode ser um acidente que arrasa, que mata muita gente. Então, e também nós estamos vendo aí nesse momento que essa parada que nós demos por causa do vírus. Então, é um momento também de muita reflexão que a gente tem que parar para poder refletir sobre o dia a dia de cada um. E quando fala aqui no final do texto, que fala assim, por que acontece isso? Lá, porque com o advento, a melhor ordem das coisas para que se realize o que em alguns anos levaria séculos para realizar. Então, o que quer dizer isso? Aquelas mudanças que estão muito lentas, que precisam ser aceleradas, principalmente de acordo com as leis de Deus, essas mudanças, elas vão ser mais rápidas, porque a pessoa dá uma parada e começa a refletir sobre o que realmente tem que ter necessidade de mudar, o que realmente precisa para melhorar de acordo com as leis de Deus, não é de acordo com as leis dos homens, é com a lei de Deus. A questão 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um meio de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não aproveita desses meios necessários. Portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho que lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, quando a gente vê uma questão dessa, que está lá no Livro dos Espíritos, que foi escrito mais de 100 anos, e o assunto está tão atual. Então, vou falar, emprega para quê esses flagelos? Para a gente progredir no conhecimento do bem e do mal. Porque todos nós, quando nascemos, não é novidade para ninguém que todos nascemos médiuns. Uns mais aflorados e outros não, mas todos nascemos médiuns. E dentro de cada um vem o código de Deus impresso. Cada um de nós temos lá. O que é o bem e o que é o mal? Está impresso, está lá. Isso cada pessoa tem esse dom, cada um tem isso dentro. Então, quando a pessoa faz uma coisa errada, ele sabe que está errado diante das leis de Deus. Ele pode até se enganar, e aquelas pessoas que estão ao redor também podem aproveitar o momento, falar que está certo, ajudar, mas na verdade não está certo, e porque está contra as leis de Deus. Por mais que o homem possa se iludir, não está certo. E o que vai acontecer? Esses erros que acontecem, que vão se acumulando, a gente uma hora vai ter que resgatar esses erros. Isso aí não adianta. Então a gente pode resgatar nessa vida, numa futura existência, vai resgatando. Então é ilusão pensar que não vai resgatar sim. Agora, continuando lá, dentro dessa questão 738, tem uma questão, a letra A, mas nesses flagelos
tanto sucumbe o homem de bem como o perverso? Será justo isso? Durante a vida, o homem, tudo refere-se ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de algum dia ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que vos dá e que vos servirá no mundo. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e objeto de toda a sua solicitude, os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao do exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com o uniforme deles. Então veja bem, o que foi falado aqui? Cada reencarnação recebe um corpo, e esse corpo você vai usá-lo naquela encarnação. E, de acordo com o uso que a gente der a esse corpo naquela encarnação, nós podemos chegar ao final da existência, como deu o exemplo do uniforme aqui na guerra. Ele pode chegar esfarrapado ou não. Mas, aí aqui fala assim, ó, os corpos são meros disfarces porque eles aparecem no mundo. Quer dizer, o espírito que anima esse corpo está lá dentro. E esse espírito, ele é a inteligência. Ele que vai dar as ideias para que você trabalhe esse corpo em cada existência. E esse espírito tem que aprender para poder usar esse corpo para coisas boas, como nem sempre acontece o certo. Então aqui voltando aqui no início aqui, ó, durante a vida o homem tudo refere ao corpo, entretanto de maneira diversa pensa depois da morte. Então aí depois que a gente desencarna, que você vai ver o que fez nessa vida e fala assim, ah, meu Deus, quando você desencarna, que você toma consciência das suas atitudes na encarnação, aí a pessoa fala, não, se eu tivesse feito diferente, ai, mas eu não podia ter feito assim. Isso acontece demais com a gente quando está na desobsessão. Os irmãos, quando voltam para conversar com a gente, eles falam, muitos falam e se arrependem das atitudes que foram tomadas. Então, quer dizer, não usou bem o corpo que estava aqui. E como uma coisa muito séria que fala na Gênesis também, de Allan Kardec. E aqui também falou que fala que a vida é igual um relâmpago. Deixa eu achar aqui no texto aqui, a frase, aqui ó. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então, quer dizer, a gente acha um século, 100 anos, é um relâmpago na eternidade. É verdade, é a mesma coisa que fala lá na Gênesis, por exemplo, uma vida de 80 anos para nós aqui, é coisa quase diante da vida espiritual, não é nada, é uma gota no oceano. E muitas vezes a gente se apega tanto a essa vida e perde tanto tempo e não há necessidade disso. Na verdade, o objetivo é que a gente aproveitasse essa existência. Agora vamos encerrar pedindo a Deus, nosso Pai, que derrame suas bênçãos sobre todos os irmãos que estão nos assistindo. Que essas bênçãos possam chegar até eles com muita fé, amor e harmonia. Que essas bênçãos possam conter os lenitivos, que possam cuidar da saúde, do trabalho, do dia a dia, despertar o amor, a caridade. Ter muita fé no seu lar, muito amparo, principalmente nessas épocas que nós vamos ter todos convivendo dentro de um lar, então precisamos de muita harmonia. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que leve essa harmonia a esses lares e que possa ajudar a todos. E que a luz divina possa iluminar a caminhada de cada um
hoje, agora e sempre, que assim seja, e graças a Deus.